Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Duda Menezes, fisioterapeuta, e a aula de hoje a gente vai trabalhar a musculatura do peitoral, dos braços e das costas, tá? E do ombro também. A gente vai direcionar o tema para falar sobre os cuidados que são necessários para quem tem dor no ombro ou para quem quer evitar uma dor futura no ombro, né? Como é que são os movimentos corretos, o que causa principalmente as inflamações, né? E eu vou começar falando sobre isso, né? A maioria das inflamações, elas são causadas por um mau uso da articulação, tá? Então, quando a gente tem uma tendinite, uma bursite, uma artrite, uma artrose, todas essas são inflamações, tá? Quando a gente tem uma inflamação, a gente não está usando muito bem a articulação do ombro, tá? E qual a principal causa para o mau uso da articulação do ombro? É a gente não usar corretamente a escápula. A escápula é a antiga omoplata, o osso que fica aqui atrás, que é responsável por grande parte dos movimentos dos ombros, né? Quando a gente não usa a escápula corretamente, quando a gente perde mobilidade da escápula, ou perde força da musculatura da escápula, a gente sobrecarrega os tendões daqui de cima. A gente sobrecarrega o braço e os tendões daqui de cima. Aí, com o passar do tempo, com essa sobrecarga por muito tempo, a gente vai causando inflamação, principalmente a tendinite, mas também bursite, artrose, artrite, diversas inflamações que a gente pode ter no ombro, né, pessoal? Então, eu vou falar na aula de hoje o que a gente vai precisar. A gente vai precisar de 1 quilinho, tá? Se vocês não têm halter, vocês podem substituir esse halter por 1 quilinho de açúcar, de arroz, feijão, qualquer coisa. E eu vou mostrar para vocês hoje como com alguns livros a gente pode posicionar bem a cervical para evitar a dor do ombro e na cervical também, quando a gente faz exercícios deitados. Então, separa aí uns 2, 3 livros para você, um pezinho e bota a roupa adequada, né? A gente pode, também, quem nunca fez aula aqui, pode responder o questionário que tem aqui nos comentários, tá? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas nos comentários, você precisa de uma liberação médica para fazer a aula de hoje, tá bom? Então vamos começar dando um bom dia para o pessoal que está chegando. Ó, bom dia, Miriam, Maria Fátima, Yara, Elva. Bom dia, Maria Olinda, Tereza, Selma, Sueli, Zélia. Bom dia, Lu. Bom dia, Anunciata. Tudo bom, Anunciata? Ó, vovôs plenos entrando aqui também. Bom dia, Célia também chegando aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, Hilda. Então, olha só, a aula de hoje a gente vai começar fazendo o aquecimento. Eu vou fazer uma dinâmica um pouquinho diferente na aula de hoje. Eu vou ensinar os exercícios para você, tá? E depois a gente vai fazer a série direto. Durante a série, eu vou lembrando dos detalhes do exercício. Tá? Isso vai facilitar a resposta das dúvidas de vocês durante o intervalo. Então, a gente vai começar fazendo um aquecimento. Nesse aquecimento, a gente vai fazer movimentos rotatórios da escápula, tá? Aqui, ó, movimentos rotatórios da escápula. A gente vai fazer primeiro para frente e depois para trás. Quais são os cuidados que a gente tem que ter aqui? Ó, vou chegar mais perto para mostrar para vocês. Ó. Não é levar o ombro lá na orelha. São movimentos simples. Está vendo que meu ombro ele não eleva. Ele continua na mesma direção. Eu faço só movimentos circulares com o meu ombro. Pode ser difícil no começo, mas com a prática você consegue. E vou fazer primeiro para frente e depois para trás. Tá bom? Depois a gente vai associar esses movimentos rotatórios com o movimento dos braços. A gente faz o movimento do ombro, mas o braço vai junto. Movimentos circulares do braço. Só que não é só mexer o braço. A gente vai fazer movimentos circulares do braço. Tá? Durante o aquecimento, eu vou demonstrar para vocês também. Tá? Vou lembrar de detalhes, não precisa se preocupar. E depois a gente vai fazer para trás. Movimentos para trás, circulares do ombro e dos braços. A gente vai trabalhar os dois simultaneamente. O principal erro aqui é a gente mexer só o braço. Tá? Depois a gente vai fazer os exercícios para valer. O primeiro exercício para valer, a gente vai fazer de frente para a parede. Tá? Esse aqui todo mundo pode fazer. Ninguém precisa tomar cuidado, um grande cuidado com o exercício. O único cuidado que todo mundo tem que ter é com a angulação das mãos. Elas ficam um pouquinho abaixo da linha dos ombros. Elas apoiam na parede e ficam um pouquinho abaixo da linha do ombro. Quando eu vou para frente, eu tenho a tendência a querer dobrar o cotovelo, mas não é aquele exercício que vocês já me viram fazer aqui. O cotovelo vai ficar esticado aqui. Quem vai mexer vai ser o tronco. A gente vai fazer o movimento só com o tronco.
o quadril está reto, eu não faço o movimento com o quadril, tá? Meu calcanhar está no chão, o movimento é curto com o tronco. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? A mão vai estar apoiada na parede e, ó, tronco para frente, tronco para trás. Assim eu fortaleço a musculatura subescapular da escápula, tá? Depois, a gente vai usar o peso. Vai vir para o peso, vai fazer aqui, dobrar um pouquinho o joelho, os pés ficam um pouco abertos, tá? Eu inclino o tronco para frente e eu levo o peso para o alto. Qual é o principal cuidado aqui? Eu não levo o peso na linha do ombro. Eu levo respeitando um pouquinho a angulação, tá? Então aqui, ó, a angulação do meu ombro está aqui, eu não passo dela, eu não faço movimento aqui. Vou falar tudo isso na hora de fazer. Quem tem dor lombar no quadril ou no quadril, vai fazer esse exercício sentado numa cadeira, tá bom? Para proteger a lombar. Tá? Quem não tem, faz em pé, que é mais eficaz. Depois a gente vai fazer exercícios deitados. Vou mudar um pouquinho a angulação aqui da câmera, para vocês verem melhor. Vai pegar um pouquinho o celular aqui que está filmando para o Instagram, pessoal. Mas olha só. O que você precisa fazer? Primeira coisa, posicionar a cabeça. Então você vai usar os livros aí para posicionar a cabeça. Como é que eu sei se o posicionamento da cabeça está certo? O queixo ele fica reto em direção ao teto, tá? Se eu boto a minha mão embaixo do queixo e ela está angulada para cá, eu estou sobrecarregando a cervical e o ombro. Se eu boto a mão embaixo do queixo e ela está com angulação para cá, eu também estou sobrecarregando a cervical ou o ombro. Eu tenho que estar com angulação reta. Pode ser que você não precise de apoio na cabeça, tá bom? E aí, como é que eu faço o exercício aqui? Ó, vamos fazer 2 exercícios deitados. Então, você vai, primeira coisa, posicionar o cotovelo um pouquinho abaixo da linha do ombro. Não fica na linha do ombro. Você vai sempre preservar essa angulação aqui. E aí você vai lá para o teto e volta. Vai lá para o teto e volta. Tá? Respeitando essa angulação. O outro exercício também vai ser aqui. A gente vai levar o pezinho na testa, em direção à testa, e vai esticar os cotovelos. Estica os cotovelos. Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui? O meu braço, tá? Quem não sabe, o braço é entre o cotovelo e o ombro. Algumas pessoas têm dúvida sobre isso. O antebraço é entre o cotovelo e punho. O braço, ele fica estável. Ele não mexe. Só quem mexe é o antebraço. Tá? E a gente vai para a aula para valer. Não se preocupe, pessoal. Eu vou, durante os exercícios, vou falar sobre todos esses movimentos novamente, mas a gente precisa saber deles antes para facilitar a dinâmica das perguntas durante o intervalo, tá bom? A gente vai fazer 1 minuto de trabalho, mais 1 minuto de descanso. Então, deixa eu posicionar a câmera aqui melhor. Pessoal chegando aí, Sandra, bom dia. Anunciata, Hilda, Cássia, Maria José, Francinete, Maria Cristina, Ivanildo, Maria do Carmo. Muita gente chegando aí, pessoal. Vamos lá, ó. Então, qual é o principal cuidado que eu tenho que ter com esses exercícios? É a angulação do ombro, tá? Quando eu faço a angulação lá em cima, eu causo um atrito aqui na articulação do ombro. Esse atrito, a longo prazo, ele aumenta o desgaste dos tecidos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a angulação correta. Se a gente abaixa um pouquinho o cotovelo, ele fica um pouco abaixo da linha do ombro, eu já preservo a minha articulação, tá? E não uso, não jogo uma sobrecarga nos tendões, principalmente, mas também na cartilagem, nos ossos. Quando eu respeito essa angulação, eu consigo fazer o movimento perfeitamente, tá bom? Então a gente vai preparar para começar com os exercícios de aquecimento, são aqueles exercícios rotatórios, tá bom? Então, prepara aí para a gente começar, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. A gente vai começar a rodar o ombro para frente. Então, olha só, o cuidado aqui é não levar o ombro lá em direção à orelha. Eu faço o movimento, mas eu não elevo o ombro.
Com isso, eu ganho mobilidade na escápula. Esse é o melhor treino para você ganhar mobilidade na escápula. E você associa a respiração a esse treino. Tá? Você pode deixar seu cotovelo um pouquinho dobrado para facilitar o movimento de rotação. Você vai puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Agora pode trocar, pessoal, vamos fazer um movimento para trás. É o mesmo exercício ainda, a gente mudou a direção, o objetivo ainda é o ganho de mobilidade na escápula. Você pode fazer mais lento se você estiver com dificuldade na correção do movimento, tá? Na execução perfeita do movimento. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Não precisa sincronizar a respiração com o movimento. Se só nesse movimento o seu ombro já dói, diminui um pouquinho a amplitude do movimento. Faz círculos menores, tá? Mas não deixa de fazer. Agora a gente vai associar o movimento dos braços a essa rotação, tá? Esse exercício é muito importante para a gente treinar o uso do braço usando a movimentação da escápula correta. Então, vamos lá. Prepara para começar? Pode começar. Ó, movimentos circulares do braço, mas usando a escápula. A mão está indo para frente, rodando para frente. Quando ela vem para trás, as escápulas se juntam. Quando ela vai para frente, as escápulas se afastam. Então, aproxima as escápulas, afasta as escápulas. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Quando a gente associa o movimento do braço, a gente dificulta um pouquinho o trabalho da escápula, tá? A gente está fazendo aqui sem peso nenhum, uma amplitude menor para treinar esse uso, mas quanto maior a amplitude, quanto maior a carga que a gente coloca, mais difícil é você usar a escápula durante o movimento. Agora pode trocar a direção do movimento, é a mesma coisa, só que agora quando você vai com a mão para trás, você leva as escápulas, você faz as escápulas se aproximarem. Quando a mão vai para frente, as escápulas se afastam. Você está vendo que eu estou fazendo uma angulação abaixo da linha do ombro. Eu não estou levando o braço lá em cima. Eu não quero isso. Eu quero uma angulação mais curta. Eu quero treinar a minha escápula. Eu quero aumentar a minha conscientização e treinando o movimento correto. Assim eu evito o desgaste dos tendões, dos tecidos. Eu me previno de um possível problema. Eu controlo o problema que já existe. Controla a respiração. Isso aí, pode parar, pessoal. Agora a gente vai para os exercícios para valer, tá? Em qualquer desses exercícios, qual a maneira correta de evoluir? Se você está sentindo dor durante o exercício, você tem que facilitar um pouco o exercício, tá? Então, qual a primeira maneira de facilitar? Você prestando atenção na execução do movimento correto. Tem que prestar muita atenção no movimento correto. Se você fazendo o movimento correto, você ainda sente dor, você diminui a carga. Tá? Se diminuir a carga não for suficiente para evitar sua dor, você diminui a amplitude do movimento. Tá bom? E quando a gente trabalha em casa, a gente não tem um controle muito grande de carga, né? Não tem muitos acessórios. Então, a amplitude está diretamente associada à carga. Então, o segundo passo, quando você trabalha em casa, já vai ser diminuir a amplitude. Tá bom? Então, em cada exercício, eu vou demonstrar como diminuir a amplitude. Então, vamos para o primeiro exercício. Todo mundo posicionado de frente à parede. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui, tá? Se sentir dor durante o exercício, também coloca. E ó, vocês vão apoiar as mãos, vai descer um pouquinho, ela não vai ficar na linha do ombro. Aqui, meu ombro. Tá vendo que meu corpo está um pouquinho inclinado para frente, tá? E eu vou começar a fazer o movimento. Então, eu puxo o ar quando eu aproximo o tronco e solto o ar quando eu afasto, tá? Pode começar. Puxou o ar aproximando, soltou afastando. Puxou o ar aproximando, soltou o ar afastando. O quadril não balança, o quadril não mexe. Esse exercício
é mais difícil a conscientização do que a força, tá? Mas a gente está trabalhando o fortalecimento da musculatura de estabilização do ombro. Então, ó, a gente puxa o ar quando aproxima, o cotovelo vai querer dobrar, você não deixa, o cotovelo fica sempre esticado. Puxa o ar aproximando e solta o ar afastando. Puxa o ar aproximando e solta o ar afastando. Os calcanhares continuam no chão. Puxa o ar e solta. Puxa o ar aproximando, solta afastando. Puxa o ar aproximando, solta afastando. Vamos lá, só mais 5 segundos, a gente vai dar um intervalo. Puxa o ar e solta. Pode descansar, respira. Me fala qual foi a dificuldade aqui no exercício. Participa perguntando, tirando as dúvidas. É muito importante a gente esclarecer, tá? Ó, Maria Fátima, a dor cervical e a dor do ombro, elas estão diretamente relacionadas, tá? É muito comum a pessoa ter um problema cervical que irradia para o ombro e é muito comum o oposto também. A gente tem um problema no ombro que sobrecarrega a musculatura cervical. Então, os exercícios de braço são muito importantes para você. Tá bom? E preste muita atenção na correção do movimento. Se você sentir dor durante o exercício, você me fala. Tá? Então, olha só. Ótimo, Tânia. Que bom você estar adorando. Vamos lá, pessoal. Prepara aí para a gente fazer o segundo movimento. É muito difícil manter o cotovelo esticado, tá? No começo. Mas com a prática, a gente vai conseguindo. A tendência é a gente querer fazer aquela flexão de braço, né? Hoje a gente não está trabalhando isso. Então, ó, vamos lá. Apoia aí na angulação correta, respeita um pouquinho a angulação do ombro e vai com o tronco para frente, tronco para trás. Tronco para frente, tronco para trás. Puxa o ar e solta o ar. Mantenha o movimento. Olha o que eu estou fazendo lá. Ó, aqui, ó. Tronco para frente, tronco para trás. Tronco para frente, tronco para trás. O que é o principal erro? Cotovelo dobrar um pouquinho quando eu estou fazendo o movimento. O cotovelo vai querer dobrar, você não deixa. Mantém o cotovelo estável. O cotovelo fica estável, tá bom? Então, puxa o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Ó, o calcanhar no chão, o tronco não mexe, tá? Não balança o tronco e pode parar. Respira, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca no intervalo, tá? Olha só, quem tem tendinite tem um pouquinho de medo de fazer exercício de braço, né? E você pode fazer exercício de braço sem tendinite? Você pode, você vai até ajudar no controle da sua tendinite, na melhora da sua tendinite. Você só não deve fazer esses exercícios se você estiver com uma dor muito forte, estiver naquela crise inicial, a crise aguda, que a dor está muito forte. Tá? E você precisa de um tratamento mais específico do controle da dor antes de fazer os exercícios. Se você está com uma dor moderada, uma dor leve, você deve fazer esses exercícios, mas se preocupando um pouquinho mais ainda com a maneira correta de execução do exercício. Tá bom? Os exercícios são utilizados para ajudar no tratamento da tendinite. Vamos lá. Prepara para o próximo exercício. Quem tem dor lombar, dor no quadril, ou até dor no joelho também, vai fazer sentado numa cadeira. Quem não tem, vai fazer em pé. Dobra um pouquinho os joelhos, ó, inclina o tronco para frente e pode começar. Levanta lá o braço. Presta bem atenção na angulação do ombro. Aqui, ó. Eu não estou fazendo naquela angulação reta do ombro, tá? Eu estou respeitando a amplitude, como eu falei lá no começo da aula. Eu elevo respeitando a amplitude. Então, ó, dobra um pouquinho o joelho para facilitar o posicionamento da sua coluna. A coluna não está curvada não, pessoal. A coluna está reta, está controlada. Quando eu subo o braço, eu contraio o abdômen. Puxo o ar pelo nariz, solto o ar contraindo o abdômen. Puxo o ar pelo nariz, solto contraindo o abdômen. Eu controlo o movimento da volta. O peso vai controlado na volta. Pode parar, descansa um pouquinho. Quero saber se você sentiu dor durante algum exercício, tá bom? Vamos lá, ó.
A Elva sentiu queimar um pouquinho na escápula. É isso aí, Elva. Sinal que você fez um movimento perfeito, tá bom? Tereza sentiu estalos. Estalos não tem problema. O único que você tem problema é o rangido. Tem uma diferença. Estalo só de deslocamento de ar dentro da articulação. Pode fazer sem problema. Se você... o braço dobra um pouquinho, Maria José, porque você não conseguiu fazer perfeitamente, tá bom? Sandra, não é normal do meu ombro naquele exercício. Se você fez, você tem que usar aquilo que eu falei lá no começo, diminuir um pouquinho a amplitude de movimento, tá? Então a gente faz mais curtinho, que aí o ombro não dói. Você pode abaixar um pouquinho as mãos também, que facilita o movimento. Não é normal doer o ombro nesse movimento não, tá? Você deve estar com uma inflamação mais aguda, mas você pode fazer. Então, vamos começar a segunda série do exercício, tá bom? Pode abrir, vamos lá. Solto o ar subindo, puxo o ar descendo. Solto o ar. Quando eu desço, eu não largo a mão, não. Eu controlo a descida. Soltei subindo, puxei descendo. Presta atenção na angulação. Não vai do lado do ombro. Respeita a angulação um pouquinho mais baixa para evitar o atrito. Se tem dor lombar, dor no quadril ou dor no joelho, faz sentado numa cadeira. Angula com a coluna desse jeito também. Mantenha a coluna reta. Pode continuar fazendo, pessoal. Mantenha o movimento. Estalar não tem problema nenhum, pessoal. Pode fazer à vontade. Vamos lá. Mantenha o movimento. Pronto. Pode parar. Descansa. Se você sentiu cansar um pouquinho a lombar, não tem problema. Você está trabalhando as costas. Você está querendo trabalhar essa musculatura também. Tá? Você não pode ter sentido dor. Se você sentiu dor fazendo em pé, você deveria ter feito sentado. A próxima vez você já sabe, vai fazer sentado. Tá bom? Então, controla a respiração no intervalo, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. A Lu sentiu um pouquinho de dor no pescoço quando fez esse exercício, tá? Então, você está pegando uma carga muito pesada, você está pegando 1 quilo. Faz sem o peso da próxima vez. A gente não vai fazer hoje, né? Mas a próxima vez exercício, para você começar a pegar o movimento antes de fazer com carga. Tem que facilitar um pouco para depois dificultar, tá bom? Então, vamos lá. Vou preparar a câmera aqui. A gente vai fazer agora deitado. Bom dia, Nessi. Tudo bom? Então, vamos lá. Pega aí agora o livro, pessoal, para você posicionar a cabeça, tá bom? Quem não precisa do livro, não tem problema. Pega o pezinho e pode deitar apoiando a cabeça. Vai fazer o teste da mão embaixo do queixo. Ela precisa estar reta, como eu ensinei para vocês no começo da aula, tá? A angulação do braço aqui. Você precisa respeitar o posicionamento do ombro, do cotovelo, um pouco abaixo da linha do ombro. Eu não estou levando o cotovelo lá em cima, eu estou trazendo o cotovelo um pouco para baixo, tá? Quando eu subo o braço, eu solto o ar. E quando eu desço, eu puxo o ar, tá? Eu levo o braço lá em direção ao teto, buscando uma linha reta. E puxo o ar. Quando eu desço, eu não aproximo aqui do peito, não. A mão continua estável lá. Ó. Tá bom? Cuidado com a descida aqui, tá? E subindo lá, tocando o peso. Não é isso. Ó. Eu respeito um espaço entre os pesos durante o exercício. Então, prepara aí para a gente começar. Deixa eu ver o tempo. Dobra as pernas, estabilização da coluna. Pode começar. Solta o ar contraindo o abdômen. Puxa o ar descendo. Puxa o ar descendo. Solta o ar subindo. Puxa o ar descendo. Solta o ar subindo. Puxa o ar descendo. Puxa o ar descendo. Solta o ar subindo. Puxa descendo. Quando solta o ar, contrai o abdômen. Solta o ar contraindo o abdômen. Puxa o ar descendo.
Respeita a angulação do ombro, para não causar um atrito lá no ombro quando está fazendo esse movimento. Se está difícil para você, está doendo o ombro, não desce tanto, diminui a amplitude. Vai até a metade do caminho. Tá? Aqui, o descer força mais o ombro do que você subir até o final. Então, para diminuir a amplitude, é não indo até o chão. Pode parar, respira, descansa um pouquinho, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Vamos ver. Maria José, se você fizer aquele exercício sem apoiar as mãos na parede, você está facilitando muito o exercício. No começo, para você pegar o movimento, você pode fazer, mas você vai estar diminuindo muito a carga. Então, você não consegue fortalecer a musculatura subescapular. Você precisa de um trabalho de apoio da parede para fortalecer a musculatura subescapular. Senão, você está trabalhando só com sensação. Pode ser útil no começo, mas depois não vale a pena você insistir nesse movimento, tá bom? Tá bom, Maria Gide, faz mais tarde sim. A aula fica no ar por 24 horas, tá bom, pessoal? Então, ó, prepara para a gente fazer de novo. Então, ó, lembra que a maneira correta de contrair o abdômen é soltando o ar, fazendo aquela boquinha de encher bexiga, balão de festa e prendendo o xixi, tá bom? Quem não assistiu a aula de abdominal tá disponível lá no canal do YouTube, na página do Facebook. E no IGTV também, tá? Vamos lá. Posicione os braços, cotovelo aqui, respeitando a angulação. Solta o ar subindo. Puxa o ar descendo. Se você domina o movimento, você pode acelerar um pouquinho a velocidade. Fica um pouco mais difícil. Mas você precisa dominar o movimento para fazer com uma velocidade maior. Se você ainda está no nível que tem um pouquinho de dificuldade no movimento, é melhor fazer mais lento. Pegar o movimento correto para depois dificultar o exercício. Olha como é que fica a respiração quando você faz com mais velocidade. Olha, os pelos não estão se aproximando, eles mantêm uma distância enquanto eu faço o movimento. Pronto, pode parar. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Agora, o próximo exercício é bom para aquele músculo do tchau, né, que balança um pouquinho quando a gente dá tchau. Né? A gente vai fazer o trabalho do tríceps. Então, é muito importante, pessoal, quem ainda não tem força no braço, na hora que for trazer o peso, traz um pouquinho mais afastado do rosto. Não traz na testa, não, porque se você não tiver força a largar o peso, bate na sua testa. Né? Quando você está com o peso aqui, se você perder o controle por qualquer motivo, ele vai cair no chão, aí não tem problema. Então, você vai respeitar essa angulação, tá bom? Então, vamos lá. A gente posiciona primeiro os pés não estão juntinhos, os pés ficam afastados quando a gente deita, para facilitar o controle da lombar. Eu deixo os braços esticados lá na frente, abaixo um pouquinho o peso para respeitar a angulação de proteção do ombro, tá? O braço fica parado e o antebraço se movimenta. Olha, nesse exercício você tem que manter o punho controlado. Puxa o ar trazendo o peso, solta o ar. Como é que eu diminuo a amplitude se estiver doendo? Eu venho só até aqui e subo. Se eu consigo, eu venho até do lado do rosto e estico. Eu dificulto bastante o exercício quando eu faço o movimento completo. Mas se eu preciso, se eu tenho dor, é melhor eu diminuir a amplitude. Puxa o ar descendo, solta subindo. Pode descansar, desce o cotovelo, deixa o pezinho aí do lado, respira. Essa posição deitada é ótima para a gente controlar a contração abdominal, aumentar a consciência da contração abdominal. Né? Você pode treinar aquela respiração com contração abdominal que eu já ensinei para vocês. De soltar o ar, fazendo um pouquinho de encher, biquinho de encher balão, de fecha a bexiga e prender o xixi. Capricha aí, pessoal. Mantém o controle respiratório durante os exercícios, tá bom?
Bom dia, Guilmar. Bom dia, Marcelo. Marco Aurélio. Vamos lá, pessoal. Respira, continua controlando a respiração. Quando solta o ar, prende o xixi. Contrai o abdômen prendendo o xixi, tá? Não faz só a contração do abdômen. Prende o xixi. É mais importante você fazer o movimento de prender o xixi do que de contrair o abdômen em si, tá? Então, vamos lá. Separa aí para a gente fazer a segunda série desse exercício. Então, ó, levanta o braço, tá? A angulação tá respeitando. Não estou aqui com peso na direção do meu ombro para aliviar o atrito. Eu abaixo um pouquinho a mão. Eu trago as mãos do lado do meu rosto e estico o antebraço. Ó, estico o cotovelo. É o antebraço que movimenta. Puxa o ar descendo, solta o ar subindo. Puxa o ar descendo, solta o ar subindo. Sempre que eu solto o ar, eu treino a contração abdominal. Quando a gente tem um abdômen forte, a gente faz melhor a estabilização da coluna para o ombro se mexer perfeitamente, tá? O corpo está todo ligado. Pode parar, pode descansar, respira. Vamos reposicionar aqui a câmera. Então, agora a gente vai fazer o exercício de desaquecimento. A gente vai trabalhar movimentos da escápula, os solos rotatórios sincronizados com a respiração, tá bom? Eu vou fazer bem próximo de vocês aqui. Então, ó, essa parte é muito importante também para o relaxamento das estruturas que a gente usou e para evitar uma lesão, para você descansar da maneira correta no dia seguinte, tá? Então, o desaquecimento é muito importante. A gente melhora o trabalho que a gente fez, melhora a performance do trabalho que a gente fez e a gente evita possíveis lesões, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Depois do desaquecimento, eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem aqui. Então, vamos lá. Preste atenção. Movimento, ó, primeiro, para frente. Então, agora, a gente vai puxar o ar fazendo uma volta e soltar o ar fazendo a segunda volta. Então, vamos lá. A gente precisa um pouquinho mais de concentração nesse exercício, um pouquinho mais de consciência do movimento. Se você sentir um estalo, sentir um barulho, não tem problema, tá? Não se preocupa. Vamos fazer agora o movimento para trás. Tá vendo que meu ombro ele não vai lá na orelha. O movimento é curto. O ombro não vai lá na orelha. Isso aí, pessoal. Agora a gente vai usar a expansão do tórax para conseguir o relaxamento, tá bom? Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. A gente vai usar a parte de cima para se movimentar, a parte torácica.
aqui não é a mão que empurra, a mão acompanha o movimento. Você só usa a mão para aumentar a sua percepção do movimento do tórax. Isso aí, pode parar, pessoal. Vou posicionar aqui a câmera para a gente conseguir responder todas as dúvidas. Então vamos lá. Vou começar falando da última dúvida aqui da Elza. A mão começou a tremer durante o exercício, né? Então foi nesse último exercício, né, Elza, do tríceps. Então, o que acontece? A gente, quando tenta sustentar o punho, a gente usa a musculatura da mão, a musculatura do antebraço, para trabalhar também. É uma maneira de você trabalhar o exercício de uma forma mais completa. E aí, quando você não tem força suficiente, a mão começa a tremer. É natural a mão começar a tremer, tá? Isso é por fraqueza dessa musculatura aqui do punho. Então, à medida que você vai fortalecendo os músculos do antebraço, os músculos da mão, do punho, você consegue fazer o exercício com mais facilidade, com mais tranquilidade, sem o tremor. Mas o tremor durante o exercício sempre é um sinal de fadiga muscular, tá bom? Em qualquer exercício. Vamos voltar agora lá para cima. O pessoal começou a ter dúvida durante os exercícios, tá? Então, a primeira dúvida importante foi da Maria Fátima, ela falando que tem dor cervical, né? A dor cervical, você pode trabalhar os exercícios que a gente fez aqui? Pode. Quais são os exercícios? Você tem que tomar cuidado com dor cervical, né? São exercícios acima da linha do ombro. Você tem que tomar um cuidado ainda maior quando você posiciona a cabeça para fazer exercícios deitado, né? Quando a cabeça fica muito para trás, você tem um problema cervical, você faz uma extensão, você aumenta a compressão ali entre as vértebras. Então, aquela dica de manter a mão reta aqui, quando você está com a cabeça apoiada, é fundamental para você proteger a cervical do exercício, tá? Se a angulação está reta, senão a sua cabeça está para trás, está fazendo uma extensão, está fazendo um aumento da lordose cervical, gera compressão. Se ela está para baixo, você está retificando a cervical, você empurra algumas estruturas para trás, podendo gerar alguma compressão nervosa também. Então, tem que respeitar, fazer esse teste da mão, um teste simples para a gente entender o posicionamento da cabeça, da cervical durante os exercícios, tá? Mas os exercícios de fortalecimento dos ombros ajudam no controle da dor cervical. Estalo, pessoal, não tem problema. O estalo é um deslocamento de ar de dentro da articulação para fora da articulação. Então, o problema é o rangido, aquele como se tivesse uma porta que precisasse de um óleo, né? Como se tivesse uma areinha lá dentro. Isso é um sinal de desgaste da articulação, tá? É um sinal de artrose, não significa que você precisa parar de fazer exercício, significa que você precisa controlar essa artrose, e a melhor maneira de controlar a artrose é com exercícios físicos. Então, você precisa ainda mais de exercício que outras pessoas, mas se estiver aumentando o rangido durante o exercício, você tem que diminuir a amplitude, facilitar um pouco o exercício, não só com a dor, tá? Não é normal a gente sentir dor no ombro durante nenhum exercício que a gente fez aqui, tá? Se você sentiu dor no ombro durante os exercícios, é porque a inflamação ainda está grande, você precisa diminuir um pouquinho. Primeiro, se preocupar se o movimento está correto, se o movimento está certinho. Se o movimento estiver correto, aí a gente vai para um segundo passo. A gente diminui a carga. Aqui, quando a gente trabalha com pouco peso, né, a gente pensa mais na diminuição da amplitude do movimento do que da carga, porque não tem uma carga tão grande. A gente usa mais quantidade de movimentos para dificultar o exercício. E tem uma dica interessante para vocês. É tão eficaz você fazer um exercício com uma carga baixa por 30 repetições do que um exercício com carga alta por poucas repetições, tá? Então, o que você precisa sentir é um cansaço da musculatura. Se você está trabalhando e sentindo a musculatura cansar, queimar, no dia seguinte ela fica um pouquinho dolorida, qualquer uma dessas sensações é sinal que você trabalhou bem. Se não está conseguindo sentir isso, é sinal que você tem que aumentar um pouquinho a carga, dificultar um pouquinho o exercício, tá? Mas quando a gente tem algum problema, a gente usa a carga moderada e faz o maior número de repetições para conseguir atingir o mesmo ganho de quem está sem problema e faz aqueles exercícios muito pesados, né? Mas para fazer exercício pesado, você tem que fazer o movimento correto, senão está errado, tá? Senão você vai se machucar. Então, a Maria Cristina, acho que sentiu dor
no punho durante o exercício. Quem tem síndrome do túnel do carpo, quem tem algum problema no punho, pode sentir dor. Tem tendinite no punho também. Aí a gente pensa em apoiar os dedos fechados na parede, né? A parede está aqui, a gente apoia assim, pode botar uma almofada entre a mão e a parede para não ficar batendo aqui, não ficar machucando. E assim você evita o cansaço do punho, o desgaste do punho, tá bom? Então, a Maria José, ela não estava conseguindo fazer esse exercício apoiado na parede, porque o cotovelo queria dobrar. É muito comum, né? Porque a gente não tem ainda consciência do movimento da escápula. Isso é um sinal que sua escápula tem pouca mobilidade, tá? Quando você não consegue fazer isso. Quando você não consegue fazer esse movimento sem dobrar o cotovelo, é que sua escápula tem pouca mobilidade. Então, ou você já está sobrecarregando os tendões do ombro, ou vai sobrecarregar daqui a pouquinho. Então, você precisa ainda mais desse treino de mobilidade. Pode ser importante você fazer esse treino sem apoio das mãos na parede, para você pegar, você pode mexer os braços ou o tronco, quando você não tem apoio na parede, tá? E aí você vai ganhando mobilidade, aumentando a mobilidade da sua escápula e protegendo o seu ombro, tá? Mas depois você vai precisar apoiar na parede para botar carga, conseguir fortalecer esse músculo, tá bom? Então, ó, Ivone aqui dando oi, pessoal do Instagram pode perguntar também que eu vou responder. O uso do travesseiro prejudica a cervical? Não, de maneira nenhuma. O uso do travesseiro, ele ajuda no suporte da cabeça, né, na cervical. Então, no travesseiro, a dica é a mesma do livro, tá? Quando você dorme de barriga para cima, tá? Para quem tem dor na coluna, é até o mais indicado, você precisa pensar nessa regrinha da mão reta aqui embaixo. Se a mão está inclinada para cima ou para baixo, é sinal que você está sobrecarregando um pouquinho a cervical. Mas, assim, de uma maneira geral, assim, você precisa se preocupar com o travesseiro, com o colchão, se você está acordando com muita dor. Aí o travesseiro, o colchão pode ser o principal culpado por sua dor. Se você não acorda, a parte da manhã, quando você acorda, não é o principal momento do dia da sua dor, do aumento da sua dor, muito provavelmente não é o travesseiro ou o colchão que estão causando esse problema, tá bom? O travesseiro e o colchão, eles precisam ter uma resistência um pouquinho maior. Se você é muito mole, acaba sobrecarregando um pouquinho as articulações, tá? Então, mas quando você deita de lado, para quem tem dor cervical, é importante quando deita de lado, é importante o travesseiro não estar baixo, a cabeça não ficar muito inclinada, né? Você costuma acordar com dor na parte que ficou mais comprimida, com menor tamanho. É bom que a cabeça esteja reta também, que você tenha mais de um travesseiro quando você deita de lado, tá? Então, a Sandra sentiu a mão e o braço tremer também, aquela dica que eu dei para a Elza serve para você também, Sandra. Então, o tremor significa fadiga muscular, falta de força durante o exercício. É com um treino que a gente consegue ganhar força, não precisa se preocupar não, você está no caminho certo, tá bom? Então, Maria Cristina tem dor nas mãos e nos dedos, né? Então, assim, Maria Cristina, essa pergunta é muito difícil, sabe? Qual exercício que eu posso fazer? Porque para cada problema que você tem uma indicação um pouco diferente do exercício. O que eu posso te falar é que os exercícios, de forma geral, eles ajudam no controle da dor, né? Eles ajudam no alongamento, fortalecimento, mas se você tem dor nas mãos e nos dedos constantes, talvez você precise de uma fisioterapia aí na mão, nos dedos, antes de fazer um exercício mais generalizado. Mas você pode fazer também um exercício generalizado que vai estar ajudando paralelamente a isso. A gente primeiro precisa saber qual a causa da dor, né, nos dedos, nas mãos, para depois saber qual exercício é o mais indicado, né? Então, se você tem uma síndrome do túnel do carpo, por exemplo, são exercícios de fortalecimento, tem que tomar cuidado com o alongamento pode machucar, mas você pode fazer também. Se você tem uma tendinite, a gente começa com o uso de trabalho de isometria, então varia muito, tá bom? Obrigado, Miriam. Mas, assim, só finalizando o pensamento, Maria Cristina, quando você faz exercício de uma forma geral, da maneira correta, você já está ajudando suas dores. Você está ajudando no controle das dores, no fortalecimento da região, que é o principal fator para você recuperar as inflamações e recuperar as dores. Tá? Então, fazer os exercícios de uma forma geral, pensando no movimento correto, estabilizando o posicionamento do punho, aí vai ser importante para você, tá? Então, a Vera está perguntando aqui se na minissérie a gente vai tratar o assunto do colchão e travesseiro. Olha, Vera, a gente vai tratar diversos assuntos, você vai entender sua dor
de uma forma geral, vai saber como usar a dor a seu favor, o que você precisa fazer quando você tem cada tipo de dor, né? Mas a gente costuma valorizar mais o colchão e o travesseiro do que realmente tem importância, tá? Então, os estudos mostram que o colchão e o travesseiro não têm uma importância fundamental no controle da dor. Então, quando a gente está com o corpo bem preparado, com o corpo forte, um corpo flexível, você consegue ter uma maior variedade de travesseiros e colchões para deitar e não sentir dor. Então, quando você ataca a mudança de colchão, a mudança de travesseiro para resolver sua dor, né, é um sinal que você está... Imagina você está com uma infiltração em casa. E aí você vai ficar enxugando a água ao invés de consertar o furo do cano. Tá? Então, a gente precisa pensar no furo do cano. Ele vai trabalhar mais o furo do cano do que ficar enxugando a água que está no chão. Tá? A gente tem que pensar sempre em enxugar a água e controlar o furo do cano. Mas a gente vai trabalhar os dois nessa série, mas eu posso tirar qualquer dúvida sua que você quiser lá. Então, se você tiver alguma dúvida específica sobre o colchão travesseiro, você pode perguntar que eu vou tirar, tanto aqui quanto lá. Tá? Então, obrigado, Miriam. Costumava fazer um pouco errado, o Miriam está muito acostumado a fazer exercício, mesmo assim estava fazendo um pouquinho errado esses movimentos. A Tereza descoordenou um pouquinho a respiração. Quando a gente mexe os braços, a gente está mexendo com as costelas também, né? As costelas ficam próximas do pulmão, fica um pouquinho mais difícil trabalhar a respiração mesmo. Não é tão fácil, não. Obrigado, Ana Lúcia. Não pode, Sandra, fazer esse mesmo exercício outra vez durante o dia, tá? Então, o que acontece? Se você achou que foi muito fácil, você pode aumentar a carga, tá? Ou aumentar a angulação do exercício, mas você não deve fazer 2 vezes durante o dia, não. Quando a gente faz um trabalho de força, a gente precisa de 40 horas de descanso, 48 horas de descanso para poder fazer novamente o exercício, tá? De força. Porque a gente, quando estimula a força, a gente causa microlesões musculares e é a recuperação dessas microlesões que faz o músculo ganhar força. E se você fizer o exercício mais tarde, novamente, você vai estar atrapalhando essa recuperação. Então, não vale a pena fazer de novo mais tarde, tá? Você faz o seguinte, na próxima vez você faz com um pouquinho mais de dificuldade, estabiliza um pouquinho mais a articulação para você não sentir dor no ombro e tem que ir com paciência. Com a frequência que a gente consegue o ganho de força muscular. Então, não vale a pena a gente fazer 2 vezes por dia. Se você trabalhar o mesmo grupamento 2 vezes por semana, você está trabalhando de uma forma excelente. Se você trabalhar uma vez por semana, você já está trabalhando de uma forma boa, tá? Conseguindo cansaço, conseguindo desgaste, tá? Então, vamos lá. Ó. O Rui, de vez em quando, sente desconforto. Ele apareceu de desconto aqui, né? Mas pode ter sido um erro de digitação, né, Rui? Desconforto no ponto gatilho. Então, o ponto gatilho, para quem não sabe, é um ponto do músculo que é mais sensível à dor, tá? A gente, quando tem algum problema no músculo, normalmente a gente concentra a atenção em um ponto, a gente chama esse ponto de ponto gatilho, e ele fica muito doloroso quando a gente causa alguma sobrecarga ou quando tenta trabalhar aquele músculo. Mas você não deve parar de fazer exercícios por causa do ponto gatilho. Você tem que fazer exercícios que não provocam dor durante o movimento, tá? Mas eu tinha dado uma dica para o Rui numa aula passada, para ele usar gelo para combater o ponto gatilho. A gente usa algumas técnicas de agulhamento, né? Usa técnicas manuais, de pressão no ponto gatilho, e em casa dá para usar o gelo nos pontos gatilho. O gelo, você pode usar quantas vezes você quiser no dia, Rui. Quantas vezes você puder. O máximo que você puder, você tem que respeitar um intervalo de 40 minutos entre uma aplicação e outra. Tá? Então, quando a gente tem um ponto gatilho muito ativo, quando ele está latente, né, ele chega a irradiar para a cabeça, né, o ponto gatilho aqui no trapézio, ele chega a irradiar para a cabeça, algumas dores de cabeça são confundidas com dores de ponto gatilho, aí a gente precisa de mais quantidade de gelo. Quando ele está muito leve, você precisa de menos, mas usa bastante vezes, tenta fazer ali 3 vezes, manhã, tarde, noite, que aí você consegue controlar bem, mas se tiver tempo, se tiver possibilidade, pode fazer até mais, tá? Quanto mais estímulo você der de analgesia ali para aquela região, mais rápido ele vai acalmar. Tá? Então, a Yara, ela tem uma leve artrose cervical e ela sentiu o ombro quando fez a rotação, sentiu a cervical quando fez a rotação do ombro, né? O que significa, Yara? Que você usou o pescoço na movimentação. Então, olha só, quando eu faço o movimento, se eu uso o movimento da cabeça também,
aí eu estou forçando um pouquinho minha cervical, o movimento está errado, tá? Então aqui, quando eu faço aqui parado e eu movimento só o ombro, o pescoço está parado, aí a gente não força a cervical. Então, aos pouquinhos com o treino, você vai aumentando a sua consciência sobre o movimento, né? Você domina mais o seu corpo. E isso que é importante, porque você vê, né, com o movimento sem peso, você já sentiu a cervical. Imagina a gente botando dificuldade, botando peso. Você com certeza está sobrecarregando a cervical também. A gente precisa dominar o movimento para depois dificultar. Então vale a pena treinar isso. Treine em frente ao espelho para ver se você está mexendo o pescoço. Se estiver mexendo o pescoço, você está fazendo uma amplitude maior do que você pode. Diminui um pouquinho a amplitude e aos pouquinhos você vai aumentando a amplitude. Mas quando aumenta, cuidado para ele não ir lá na orelha. Isso também pode ser um fator de sobrecarga cervical. Tá? Então vamos lá. Rosa tem dor no punho com exercício na parede. Então, Rosa, pode ter uma tendinite, uma musculatura do carpo aqui. Pensa nesse movimento aqui. A gente tem até um acessório, né, que é como se fosse uma maçaneta, uma plataforma aqui, que a gente bota na parede, no chão, para fazer os exercícios quando a gente tem problema no punho. Mas tem uma maneira de você fazer, que é você deixando o punho reto, você pegar uma almofada, botar aqui entre a parede, tá? Imagina aqui, ó, tem uma almofada entre a parede e a mão, e aí você protege, não desgaste, não machuca essa articulação, os ossos do dedo, e você consegue fazer o movimento protegendo o seu punho, tá bom? Treina assim, Maria José, vale a pena. Isso, no ciático também, foi minha paciente, fazia pilates lá com o Rafael, meu parceiro aqui de fisioterapia, e exatamente assim, esses exercícios são importantes para controlar bursite, tendinite, né? Bursite é inflamação na bursa, tendinite do tendão, os dois são inflamações e os dois são causados por sobrecarga. A bursite é mais por aumento do impacto na articulação do ombro, a tendinite mais por sobrecarga dos tendões. E esses exercícios são muito bons para você tratar esse tipo de problema, tá? A gente usa como tratamento também. Então, nesse esquece do alongamento, então nesse acompanha amanhã tem aula de alongamento aqui, que aí não tem como esquecer, tá? Se você estiver na aula, você vai acompanhar, vai fazer direitinho, tá bom? Então, Maria Cristina agradecendo, obrigado. Maria Cristina, obrigado. Elva, Rui. Então, a Benedita falou aqui, ela já tinha falado, tinha o nervo ciático inflamado, e aqui sente até amortecer a perna, não consigo mudar o passo. Então, Benedita, quando você tem uma inflamação muito grande, quando você tem uma dor muito grande, né, você precisa primeiro controlar essa dor para depois fazer os exercícios em grupo, tá? Então, os exercícios em grupo não são mais indicados para quem tem um problema grave, um problema sério. Você precisa fazer um trabalho individual, talvez de tratamento, antes de começar a fazer o trabalho em grupo, né? Mas se a dor está moderada, você vai ter muitos benefícios com os exercícios físicos aqui que a gente passa, tá? Então, talvez você precise tratar isso antes de fazer os exercícios. Tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a dor é mais forte. Se você não está conseguindo nem mudar o seu passo, dar um passo mais longo e tudo mais, senão você precisa tratar isso antes de conseguir fazer exercícios mais dinâmicos. Então, nesse tem peso, caneleira, elástico. Isso aí, vocês podem usar. Quem tiver peso, elástico em casa, bola, para dificultar o exercício, para aumentar a intensidade, pode usar aqui durante as aulas, não tem problema, tá? Ajuda muito. Eu estou ensinando com um pezinho de 1 quilo de açúcar, de feijão, para facilitar a todos, né? Um grande abraço a vocês. Hoje eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, tchau.